Esta semana temos sido provados com enfermedades, temos sido provados de muitas maneiras, amados. Graças a Deus por isso. O Senhor tem provado nossos corações, através também das muitas situações e conflitos no Brasil, terríveis. Eu sou brasileiro, mas casado com brasileiro e com a cultura, vamos dizer, com a nação brasileira já há quase 25 anos, desde que o Senhor me salvou numa igreja brasileira, né, nos Estados Unidos, então não sou alheio a essas coisas e é muito triste, é muito conflitivo até para a nossa alma poder não estar, vamos dizer, em uma coisa ligados ou informados do que está acontecendo, né? Às vezes esse conhecimento se volta em uma, vamos dizer, em pecado, às vezes por estar muito envolvidos nisso, as coisas da política e que fala um, que fala de quantos mortos. Claro, temos que estar informados, mas às vezes essas coisas tiram o foco que é o reino de Deus, né? Então, amados, o título deste sermão hoje é A Busca de Deus nos Últimos Dias. A Busca de Deus nos Últimos Dias. Vamos a Apocalipse 12. Sinceramente, esta semana foi de bastante conflito, como disse, por fora, por dentro, doença e também distração nas muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e realmente hoje não tinha uma palavra assim exata, mas creio que Deus está direcionando hoje para poder marcar isto, né, como devemos cuidar nossas almas nos últimos dias. E claro, vai ter distrações, vai ter muitas coisas, mas não devemos descuidar a nossa comunhão com Deus, que é o mais importante, especialmente sabendo que se vem o que está vindo, Apocalipse 12, sabendo também as muitas coisas, doutrinas erradas e coisas. Uma irmã perguntou esta semana acerca de coisas que contradizem a Bíblia acerca do arrebatamento, da grande tribulação, e fiquei com poucas palavras para responder ele. O irmão sabe quem ele é, amado irmão em Cristo, sua esposa, mas creio que poderíamos tocar um pouco disso hoje, se Deus quiser. Não sei como vai ser, mas pelo menos começar com isto. Apocalipse 12 diz: E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ele, estando grávida, gritava com dor de parto, entendendo a mulher como a igreja, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e é um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascer, entendendo o filho como a igreja, né? Sabemos que muitos poderiam identificar como Jesus Cristo, claro, Filho de Deus, mas o que vem de Jesus Cristo, os filhos de Deus, a igreja no mundo inteiro, é identificada aqui. E ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações, a igreja, né, em si, Filho de Deus como a cabeça e a igreja como corpo. Não podemos nos desligar da união mística da cabeça que é Cristo e a igreja que é o corpo de Cristo. E de fato temos que reconhecer nossa responsabilidade para isso, que há de governar a todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Disto quero falar hoje, do deserto, que todos nós passamos por isso nas louvores, falar do deserto de Davi, do deserto de certos homens de Deus no passado, do deserto de Israel. Mas aqui está falando do deserto dos últimos dias, da grande tribulação. E de fato aqui está falando do período da grande tribulação, onde a igreja no mundo inteiro vai ser provada grandemente. E sabemos pela palavra de Deus que
as provações, as tribulações que houve sempre no povo de Israel, Deus sempre guardou o seu remanescente, sempre guardou a seu povo que caminhava com ele e que ia se arrepender. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus. Deus prepara esse lugar para que a alimentassem ali por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação, né? 7 anos, a metade do ano do anticristo, a metade dos 7 anos do anticristo, os 3,5 últimos anos da perseguição e da grande tribulação, até a volta de Jesus Cristo ao final desses 7 anos, ao final da grande tribulação, com grande glória, o Senhor Jesus Cristo voltando, a 7ª trombeta. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. 10. E eu vi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder de Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, e que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Então, entendendo que claramente, depois da derrota do diabo, vem o Senhor a trazer a consumação, que é quando ele leva a sua igreja, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, isso é uma condição ou uma característica daqueles que saem da grande tribulação, saem vencendo, crendo no sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho de Deus, das Escrituras, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, amados, isto é claro. As Escrituras nos falam sempre: quem amar sua vida, perde-la. Quem perder ela por causa de Cristo, do Evangelho, salvará ou ganhará. 12. Por isso, regozijai-vos, os céus, e vós que neles habitais, ais o que habita na terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher, ou seja, vamos dizer, neste capítulo tem coisas, nesta parte que estou lendo, que acontecem, né? E a primeira parte é algo que, vamos dizer, por exemplo, no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, isso acontece depois, mas de uma maneira que as Escrituras às vezes vão para trás e vão para frente, como no livro de Gênesis, falava da criação das coisas e depois voltava a falar. Então, aqui vamos ver isso claramente. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 14. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia. Ele está narrando agora o evento que já mencionou no versículo 6. Ou seja, não são 2 eventos diferentes. É um só evento mais. A partir do versículo 14, está especificando. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ele pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo. Isso também está no livro de Daniel várias vezes, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em poucas palavras, amado, aqui nos está mostrando que nos últimos dias vai ter uma grande tribulação. Não temos como evitar de falar que a igreja vai passar por uma grande tribulação. E depois da grande tribulação, a igreja vai ser levada com Cristo no arrebatamento. Essa é a vinda do Senhor e o arrebatamento ao mesmo tempo. A vitória dos eleitos, a vitória de Cristo. Logo vamos cantar o cântico Cordeiro, o cântico de Moisés, o que cantamos em Apocalipse 15. Porque é importante, amados, e eu acho que
estes dias, vendo a minha própria experiência, né, de vamos dizer, me entreter, além das minhas, vamos dizer, possibilidades acerca destas coisas que estão ocorrendo hoje. Como é importante, eu não estou querendo dizer que não busquei a Senhor esta semana, obviamente não estou querendo dizer que estava na palavra de manhã, de tarde, de noite, não estou querendo dizer isso, não estou querendo dizer que guardei a santidade, não estou querendo dizer que pequei voluntariamente, não estou querendo dizer nada disso. Mas estou querendo dizer que nos tempos de tribulação, de deserto, o Senhor nos dá muito ensino para nós entender que nos tempos do deserto, ou o tempo que mais devemos ansiar a presença de Deus ou buscar a Deus nos últimos dias. E quando falo de buscar, amados, a Deus, não é somente sentir coisas emocionantes ou bonitas no coração, alegria, amor, derramar lágrimas. É a realidade de ter os pensamentos de Deus e os desejos de Deus em nossas vidas. Deixando Apocalipse 12 como algo que nós vemos, um deserto nos finais dos dias. E vocês sabem que um deserto, através de todas as escrituras, são lugares que Deus leva para provar e para ajudar, para provar e para ajudar a seu povo. Vendo Isaías 55, sabendo que é tempo de buscar a Deus mais do que nunca. Talvez este ensino seja prático, experiências, mas deve ter muita escritura, porque devemos estar totalmente persuadidos pelas escrituras da urgência destes dias de não descuidar as nossas almas, de não sermos negligentes com o que Deus nos deu e pensar que já está tudo bem. Não, amados, o que vem não é a guerra em Rio de Janeiro, não são as facções indo em contra da polícia, da população, não. Isso é nada a comparação do que vai ser estabelecido pela obra do dragão, do diabo, levantando o anticristo, suas forças, querendo nos destruir, nos matar, nos perseguir, como acá diz, de pouco tempo. E isso, amados, é muito mais do que nós somente escutar mensagens, é uma devoção na nossa alma com Deus. É um clamor de nossa alma para estar junto com Deus. Isaías 55, versículo 1. Ou todo o que está sedento. Vamos ler hoje também isso. Salmo 63, Salmo 42. Quando o rei Davi, colocado como exemplo para nós, ele manifesta sua sede pela presença de Deus. Onde? Terra seca. Onde? Onde estava sendo perseguido, cremos, ou por Saul, ou por Absalão, seu filho. E estava desejando estar na presença de Deus. Para quê? Para ver seu poder e sua glória, como acabamos de cantar no Salmo 63. Ou todo que está sedento, está também repetido no Apocalipse 22. Vinde as águas. E o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Por que razão? Eu mesmo, esta semana, gastar o tempo, gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei. Quando fala diligentemente, essa diligência que Deus nos demanda. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, ele é, e que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Felizmente na versão em espanhol somente é os que o buscam, mas em inglês, em português, outras versões, os que o buscam diligentemente. Escutai-me diligentemente, versículo 2, e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. É o mesmo coração de Davi. Oh, porque tua misericórdia é mais gloriosa que a vida, e os prazeres à sua destra para sempre, diz Davi, em Salmo 16 também. Inclinai vossos ouvidos
e vinde a mim. Ou seja, Deus, amados, é quem nos busca. Quantas vezes lemos nas Escrituras, Deus busca? Ninguém busca a Deus. Romanos 3, versículo 10 ao 18. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum bom, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, Deus nos busca. João 6,44, o Senhor diz que ninguém vai a Ele se que o Pai que o enviou não o trouxer. E Ele nos ressuscitará no último dia. Davi mesmo fala várias vezes como ele era mandado pelo Senhor a buscar Ele. E sabemos, amados, que Deus busca os pecadores perdidos para salvar. João 4, 23, 24, o Senhor está falando claramente que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, sabendo essas palavras claras das Escrituras, o que devemos fazer nós? É ir a Ele. Salmo 27, 8. Davi está orando a Deus e diz: quando tu, Senhor, me disseste, busca minha face. E Davi responde: meu coração diz de ti, tua face buscarei, oh Deus. Então, nossa iniciativa é de Deus. Salmo 19, Salmo 119, o último versículo, 176. Salmo 119, 176 diz: busca-me, Senhor. Busca a teu servo, Senhor. Salmo 119, 45. Eu andei em liberdade porque busquei teus mandamentos. Amados, é uma resposta. Deus te busca. Deus te mostra o caminho. Deus te mostra até o fundo do poço no qual você está e ao inferno para onde você está se dirigindo. E você abre o entendimento com a ajuda de Deus, porque Deus dá graça humilde, como vimos no ensino passado. Ele te mostra a sua glória, seus caminhos. E Ele te dá essa fome, essa sede por justiça para te saciar. E ainda te fala que você é bem-aventurado, porque você busca Ele. Busca Ele. Amado, nossas almas precisam de Deus. A alma foi criada por Deus e a alma pecou. Toda alma que pecare morrerá. Nossas almas sem Cristo estão mortas, não têm sensibilidade, não têm atração por Deus. Mas quando vem essa humildade, escuta, eu busco adoradores que adorem o Espírito e a verdade. Eu estou buscando, estou recorrendo à terra, buscando, Deus diz. Então, nossa resposta, amados, é: eu vou te buscar, Senhor. Eu vou buscar tua face. Eu não vou perder tempo com coisas que me tirem o tempo. Claro, obviamente temos que trabalhar. Muitos de nós temos que trabalhar, muitos têm que trabalhar muito mais. E não é uma vida que você somente se dedica como em um monastério. Esses monges que estão todo dia pensando, infelizmente, não estão pensando em Deus. Mas, amados, quando uma pessoa se isola, se separa, pelo menos um tempo do dia, não vou falar o tempo, porque já tem muitos problemas falando de tempos, e falavam, você está impondo tempo. Não, um tempo no qual você possa realmente, sua alma se tendo fome. Não, é que Deus te sacia cada dia com sua presença, com sua palavra, com seu Espírito, e você pode dizer assim, como diz 3. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Deus te chama. Ouve e vossa alma viverá. E eu farei um pacto eterno convosco, precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. Aqui nomeia sempre a Escritura, Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus. O homem que desejava estar na presença de Deus, o homem que fazia questão de deixar salmos escritos para que nós saibamos qual era o coração de Davi. Oh, Senhor. Oh, meu Deus, Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, bem cedo. Minha alma tem de sede de Ti. Minha alma te almeja. Diz 4, e eis que eu tenho dado por uma testemunha para o povo, um líder e comandante para o povo. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão,
por causa do Senhor teu Deus e pelos santos de Israel. Porque Ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Eu tenho tristeza por alguns que passam sua vida somente vendo vídeos na internet. É muito triste. Tentando se alimentar com vídeos ou com coisas que Deus falou para e Deus não falou comigo. Amados, Davi tem um horror na palavra. Salmos 28, versículo 1 diz: A ti clamarei, ó Senhor, minha rocha, não te silencies de mim, para que não seja eu te silenciando tu semelhante aos que descem a cova. Qual era o horror de Davi? Salmos 28, 1. Que Deus se afaste dele e que não tenha mais comunhão com ele. Salmos 27, versículo 9, Davi diz: Não afastes teu servo de ti, não apartes teu servo com ira. O maior terror, amados, de Davi era que Deus se aparte dele. E talvez muitos já estejam apartados de Deus e não percebem. Talvez muitos que estão escutando aqui agora não possam me dizer quando receberam uma voz de Deus no seu coração. Não estou falando audivelmente que Deus pode fazer, não tem problema com isso. Deus pode fazer como Ele quiser. Como Ele quiser. Aqui se confundem os teólogos. Deus falou a tal. Ou não pode agora. Não, quem somos nós para falar que não pode? Deus pode se Ele quiser, mas não deixou sua palavra profética mais segura. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante. Então, Deus quer falar conosco, quer ter intimidade. Deus quer que nós falemos a Ele. Salmo 5. Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã me ouvirás e me responderás, e eu esperarei em ti. E o Senhor quer ter um relacionamento agora, em cada deserto que nós tenhamos, e em cada situação que nós tenhamos. Deus não quer que nós sejamos espectadores. Não, Deus não nos chamou a ser espectadores. Deus nos chamou a ser adoradores, a ter comunhão íntima com Ele. Disso se trata o cristianismo. Um dia estava pregando lá em Peru, na praça onde todos os jovens saíam conosco. Pregamos a todo tipo de pessoas. Lá, estou falando de 15 anos atrás ou mais, talvez. E encontrei com um agnóstico é aquele que diz que não sabe nada. Não crê em Deus, não sabe isto, não sabe nada. É agnóstico, não tem conhecimento, ou seja, um ignorante, felizmente. Começo a pregar para ele, começo a pregar hoje. Deus me visitou hoje, tive comunhão com Ele hoje, Deus falou para mim isto, Deus em sua palavra, Ele me falou e eu respondi, e aquela comunhão gloriosa, hoje, ele escutava pasmado se fala, o que eu estava falando para ele, como dizendo que isso realmente é vivo, realmente Deus fala a seu povo. E Deus quer comunhão com o seu povo. Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. E acá diz claramente, buscai-vos, versículo 6, vos, enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho, ou seja, que o pecador deixe seu caminho de pecado, e um homem justo seus pensamentos, e permita retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele para nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Então, o que está querendo dizer aqui Isaías? Que nossos caminhos perversos, qualquer caminho de maldade, sejam tirados de nós. E qualquer pensamento que não está conforme às Escrituras, que seja abandonado e que volte para os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz que o cristão tem a mente de Cristo. Então, se Deus tem uma mente, Jesus Cristo tem uma mente, o cristão tem que ter essa mesma mente e essa mesma comunhão, Pai, Filho, Espírito Santo, cristão verdadeiro. E abandonar todo caminho de mentira, abandonar todo pensamento mentiroso, todas as vaidades que nos dificultam ter essa comunhão com Deus. E diz 8, porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos,
ni son os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. O que está querendo dizer aqui, amados? Vou continuar 10. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retorna naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Assim será a minha palavra, diz Deus, que sai da minha boca. E ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu enviei. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas se romperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Então, amados, aqui está querendo dizer o Senhor, em poucas palavras, deixemos nossos caminhos, busquemos ao Senhor, para nós olhar os caminhos de Deus, ter os pensamentos de Deus e não pecar contra Deus. Por quê? Porque hoje a moda é: vou orar, vou me emocionar, vou sentir, entre aspas, a presença de Deus, e aí saio, penso em qualquer coisa e vou embora. E não escuto a voz de Deus me falando: isto está errado o que estás fazendo. Isto não deve ser feito. Isto está errado. E nós voltar à presença de Deus e nos arrepender, para que tudo seja feito na vontade de Deus. Em Salmo 63, como falei, que é o Salmo que eu sempre gostei muito, sempre amei muito, sempre tivemos diversos tipos de melodias para cantar esse Salmo. Lembrem, buscar ao Senhor e fazer a sua vontade vão ligados. Buscar ao Senhor e não querer saber da vontade de Deus é uma busca falsa, especialmente nos últimos dias. O que vai acontecer com os últimos dias? Me falaram que em qualquer momento vai ter arrebatamento. Não, isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é ver em todas as escrituras o que Deus, seus testemunhos, dizem como Deus levou à tribulação seu povo que não obedecia a Deus. Que ele fez? Como ele levantou diversos tipos de instrumentos em toda a história de Israel para punir, castigar e trazer esse povo puro, embranquecido através das muitas lutas e provações. E esperar que Deus não haja diferentemente nos últimos dias. E buscar a Deus nos últimos dias com esse entendimento, sabendo que virá o deserto, virá a grande tribulação. E que ninguém que não esteja confiando no sangue do Cordeiro, na palavra do testemunho, e que não esteja deixando sua vida, ou amar sua vida até a morte, não será levado com Cristo. Não será, não tem exceções. Deus não faz exceções, não faz acepção de pessoas. Se Jó não foi poupado por o jovem Eliú, quando Eliú, cheio do Espírito Santo e cheio do juízo e da ira de Deus contra os pecados de Jó, se levantou em Jó, capítulo 32 e capítulo 33, para repreender a Jó, um ancião que era perfeito, reto, temeroso de Deus e apartado do mal, e Eliú, esse jovem, se levantou para arrepender os pecados de Jó. Se eu fizesse acepção de Deus, acepção de pessoas, Deus me consumiria, diz Eliú. Por que devemos temer? E, amados, buscar a Deus é buscar o temor de Deus. Buscar a Deus é buscar a misericórdia de Deus. Buscar a Deus nos últimos dias é buscar o que Deus fará, mas não com um coração tímido e derrotado, não. É saber que Deus vai nos fazer passar pelo deserto da maneira que vamos ler aqui. Salmo 63. Ó Deus, tu és meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti. Minha carne anseia por ti. Em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Repito, ele estava nos desertos de Judeia. Ele estava sendo perseguido ou por Saul, ou por, talvez,
por Absalão, porque faz uma menção de que ele era rei no versículo 11 já. Isso aconteceu depois, obviamente, da morte de Saul e no reinado de Davi, quando Absalão se rebelou contra o reinado de Davi, para ver o teu poder e tua glória, assim como te vi no santuário. E sabem, amados, que nos últimos dias, os 3,5 últimos anos da grande tribulação, não somente vai ser, obviamente, perseguição, não vai ser, vamos morrer alguns de nós. A Bíblia faz isso claro, em Apocalipse 3 diz que a besta fez guerra contra os santos, os venceu, ou seja, teve mortes, vai ter mortes de cristãos fiéis ao Senhor, como sempre teve, não algo raro, não algo, como vai ser? Não pode morrer um cristão, claro, e Paulo quem era? E morreu por causa do Evangelho. O poder de Deus vai ser tão manifesto nos últimos dias, que vamos nos regozijar no deserto. Deus vai dar tanto poder, temos 2 testemunhas que vão profetizar 3 anos e meio, vamos ser ensinados, vamos receber a chuva seródia, a promessa, o Espírito Santo derramado nos últimos dias para a sua igreja, e vamos ser poupados por Deus para sermos encaminhados para receber a nosso Senhor, que voltará gloriosamente ao final da grande tribulação. Isso vai ser glorioso. Por isso, amemos essa volta. Tomara que Deus me dê anos e saúde para chegar lá. Para ver o teu poder na tua glória, assim como te vi no santuário. Ou seja, ele estava longe do santuário, ainda não tinha templo. Davi estava ansiando os momentos em que ele estava perto do santuário de Deus. E ele diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome, minha alma se satisfará. A mesma linguagem que Isaías. Como de tútano de gordura, com que estará satisfeito? Com meu carro, com minhas posses, com meu dinheiro, com minha família, com tudo que posso ter nesta vida? Não, a nossa alma é de Deus. Ele nos deu essa alma para ser instrumento de louvor para ela, e sem ele nossa alma se seca. Com ele nossa alma está cheia de gordura. Aleluia. E a minha boca te louvará com lábios alegres. Alguma vez, isto é chocante, não sei se alguma vez, já falei isto muitos anos atrás, eu estava agoniado pela presença de Deus, não estava experimentando uma plena comunhão com Deus, e comecei a clamar: alma minha, volta, retorna-te. Salmo 116, versículo 7, retorna ao teu descanso, ó minha alma. Vocês viram, amados? Davi, creio que Davi escreveu este salmo, Davi falando para sua alma: alma, retorna para teu repouso, pois o Senhor lidou beneficentemente comigo. Eu clamava: alma minha, adora a Deus, alma minha, adora a Deus, alma minha, adora a Deus. E clamava, e o Senhor vinha com poder, com glória. Sua presença me dando quebranto, arrependimento, gordura. E é maravilhoso como nos Salmos, muitas vezes, diz: louva minha alma ao Senhor, aquilo que está dentro de nós, para poder louvar ao Senhor. E Deus cumpre esse desejo aqui. Minha alma se satisfará como de tútano e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama e meditar sobre ti nas vigílias da noite. Porque tu foste meu socorro, portanto, na sombra das tuas asas eu me regozijarei. Minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém. Mas aqueles, escutem isto, então vamos por todo o desejo de Davi no meio do deserto, comparado com o que vamos passar no deserto, que Deus vai nos levar nos últimos dias, nesses 3 anos e meio, 1260 dias da grande tribulação. Naquele tempo, vai ter ímpios que vão ser consumidos. Estou falando ímpios e desviados de Deus, que não queiram se arrepender, que continuem com o caminho dos judeus do tempo de Jeremias, que tem uma tribulação, e não quiseram escutar a voz dos profetas no meio dessa tribulação.
Mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la, viu? Irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada e se tornarão porções para as raposas. Essa é a porção deles, ou seja, nós que buscamos ao Senhor, que temos sede de Deus, que estamos desejando a comunhão, o poder de Deus em nossas vidas, vamos ser pegados por Deus pela sua mão. 11. Mas o rei, ele mesmo, falando dele mesmo, vocês sabem que as escrituras, muitas vezes os homens que escreveram falam deles mesmos, mas o rei, ou seja, Davi, se regozijará em Deus. Todo aquele que jura por ele se gloriará, mas a boca daqueles que falam mentira será parada. Então, qual é nosso consolo, amados? No meio da tribulação, no meio do deserto, Deus vai fazer justiça. Deus vai levantar a seu povo, vai alimentar a seu povo, vai sustentar a seu povo, como limos em Apocalipse 12, para sustentar e alimentar seu povo, de palavra, de sustento. E ele vai destruir a todos os mentirosos. Podem crer? Oh, Lula, se não se arrepender, destruído. Bolsonaro, se não se arrepender, destruído. Pregadores falsos que não se arrependerem, destruídos. E um espetáculo de destruição quando Jesus voltar e dar o pago aos soberbios, quando Deus vir se vingar, como está escrito, e nós estejamos contemplando a destruição dos ímpios e adorando ao Senhor por toda a eternidade. Deveria ter mais músicas dessas, né? No mundo gospel, deveria ter mais músicas dessas. Pelo menos salmos que falem destas virtudes. Quantos de vocês estão escutando música somente, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o amor de Deus, que bonito, o lírio dos vales e tal, uma série de coisas. E quantos de vocês estão cantando com todo o seu coração o que cantamos? Que os seus juízos foram feitos manifestos, profeticamente cantando lá. Não que desejemos a destruição dos ímpios, não que não amemos os ímpios, choramos pelos ímpios em nossas famílias, em todo lugar, mas lá vai ter um coração cheio, pleno do caráter de Deus, com corpos glorificados, vamos poder cantar o que Deus canta, misericórdia e juízo. Salmo 42, também de Davi, ao músico-chefe Masquil para os filhos de Corá. Davi, escrevendo para os filhos de Corá, que eram os levitas, que cantava: como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, oh Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Salmo 43 tem uma parte também destas palavras. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? 4. Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que guardava o dia santo. É chocante como Davi se lembra de quando ele estava na presença de Deus. E aqui diz 5, por que estás tu abatida, ó minha alma? Viu? Falando para sua alma, amados. Falando para sua alma. Por que estás tu abatida, minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Não sei se vocês praticam isso, ou não é loucura. Está escrito, Davi fazia isso. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro semblante. Eu falo. Por quê? Porque tem um Deus todo-poderoso. Não esteja inquieto, não esteja perturbado. Mas só se pode encontrar isso na intimidade com Deus. Quando você derrama seu coração na presença de Deus. Quando você chora pelos seus pecados e pelas suas inúmeras situações da vida. Estou triste por isso, derramo minhas lágrimas. Ele está me escutando, alma, volta para o teu repouso. Porque o Senhor te fez bem, lidou contigo beneficentemente. Por que estás tu abatida, minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Oh, meu Deus,
minha alma está batida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e dos Hermonitas. Este também era um tempo de perseguição, 42, 43. Assim como o Salmo 63, Davi estava sendo perseguido. Assim como nós vamos ser perseguidos no deserto, na grande tribulação. Preparemos-nos, amados. Oh meu Deus, versículo 6, minha alma está batida dentro de mim, portanto eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, o barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas barras estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará soberanidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração a Deus da minha vida. Eu direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Como uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente, onde está o teu Deus? Amados, isto é como uma preparação, uma pequena prática para o que virá para nós cristãos. Hoje, muitas vezes somos zombados por pessoas que não conhecem a Deus e por pessoas que vão nas igrejas. Pessoas que vão nas igrejas zombam de nós. Ah, você está sozinho lá? Você está reunindo um pouquinho de pessoas? Por quê? E eles não entendem que um deserto é isolação. Um deserto é preparação para encontro com Deus verdadeiramente. Isso que fala em todo lugar. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Ezequiel 20. Se não me engano. Ezequiel 20. Não deixem. Salmo 42. Versículo 33, Ezequiel 20, 33, quando falando da história de Israel, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que com mão poderosa e com braço estendido e com a fúria derramada, eu governarei sobre vós. Eu vos trarei para fora do povo e vos ajuntarei fora das terras nas quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada. E vos trairei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face, como eu pleitei com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim eu pleitarei convosco, diz o Senhor Deus, e eu vos farei passar debaixo da vara, e vou trazê-los para o vínculo do pacto, e purgarei dentre vós os rebeldes, aqueles que transgridem contra mim. Então, amados, o deserto é um lugar de vara e de misericórdia para voltar ao pacto, como diz Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz, desde o versículo 10, a repreensão para Israel nesse tempo, 10, e agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão, está falando de Israel, e farei que toda a sua alegria cesse, os seus festivos, as suas luas novas, e seus shabats, e todas as suas festas solenes, e destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz, estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Eu visitarei nos seus dias de Baalims, nos quais ela lhes queimou incenso e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes. Está falando de Israel de novo, os amantes de Israel, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto, o castigo e a atração de Deus, e lhe falarei com carinho. Viu? Então, amados, o propósito do deserto, da grande tribulação, purificar, dar misericórdia, nos encher dele mesmo, e diz, lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não mais de Baal. O deserto
da vara, de voltar para os termos do pacto, para nos chamar a Ele com amor, para nos ensinar, nos corrigir e estender sua misericórdia. Salmo 42, versículo... acho que acabei. Versículo 11 de novo. ¿Por qué estás tú abatida, oh mi alma, y por qué estás tú inquieta dentro de mí? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante, meu Deus. Então, amados, a busca de Deus nos últimos dias. Como encaramos todos nós essa busca? Com diligência, com temor, com terror pelo que vai acontecer no mundo inteiro, e com a igreja sendo julgada em uma grande tribulação como nunca houve na face da terra. E nos aproximar dele cada vez mais para receber do seu poder, da sua glória, da sua benignidade, do seu carinho, do seu amor, e estarmos alimentados, protegidos no meio desse deserto. E não nos afugentar, amados. Muitas vezes os cristãos não têm esse desejo porque creem que Deus não tem esse desejo. As pessoas creem que Deus é um Deus que é tão rígido, tão justo, que não posso me aproximar dele. Qual é a base de nossa companhia com Deus? Cristo Jesus. Cristo Jesus nos ensina que se nós vamos Ele arrependido, santificando o seu nome, confiando nele, nós vamos ter comunhão com Ele. Imagina mulheres como Marta e Maria. Maria se aproximou, ficou a seus pés. Maria escolheu a boa parte, Marta estava atarefada em muitas labores. Repreendeu a Marta, não a Maria. O Senhor Jesus Cristo basicamente deu uma boa referência da Maria, porque se aproximou dela. E nos narra as Escrituras que todo aquele que se aproxima dele em ato de adoração, de busca sincera, de verdadeira paixão, ou verdadeira ânsia, né? Ânsia pela sua presença, por buscar não somente, como muitos, os favores de Deus, mas Ele, sua pessoa, a comunhão com Ele, ter seus pensamentos, caminhar em seus caminhos, como diz Isaías 55. Deus vai dar isso através dos séculos. Em Amós também. Em Amós, claramente, nessa geração que o Senhor repreendia. Amós também quase no tempo de Jeremias, Isaías, de Oséias. Em Amós 5, fala assim, várias vezes. Versículo 4, está repreendendo ao povo de Israel por inúmeros pecados, mas ele fala assim, versículo 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. 6, buscai ao Senhor e vivei. Versículo 8, buscai aquele que fez as Pleiades e Orião, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, etc. Versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como diz isso. Então, amados, todas as Escrituras nos mostram um Deus que busca os homens e que manda os homens buscar Ele. Mas para quê? Para nossos deleites? Não. Para entender Ele, conhecer Ele. E agora, nesses dias, enquanto estamos mais próximos da culminação dos tempos, enquanto a impiedade vai ser aumentada terrivelmente, onde vamos ver mortes, onde vamos ver perseguições, nós mesmos vamos ver isso com nossos próprios olhos. Que estamos buscando hoje? Estamos buscando prazeres, estamos buscando sucessos financeiros, estamos buscando que podemos buscar além de nos preparar
para esses dias tão pesados, tão terríveis, mas tão gloriosos também, onde Deus vai derramar sua graça, sua glória para seu povo. E, amados, para terminar, estava meditando numa passagem, alguns dias atrás, sobre Davi, né? Davi é um nome segundo o coração de Deus, segundo Samuel 6. E vemos algo que me impactou. E tentei entender, estou tentando entender um pouquinho mais, né? Acerca desse grande desejo de Davi de honrar Deus, buscar a Deus e honrar Deus. Obviamente, isto foi antes da perseguição, da qual ele fala em Salmo 63, Salmo 42, Salmo 43, mas já tinha sido perseguido por Saul. Então, eu registro de como o Senhor moveu a Davi, ou Davi moveu seu coração para levar a arca para Jerusalém. Versículo 1 diz, mais uma vez Davi, segundo Samuel 6:1, mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000, e Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Balaim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos exércitos que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo. Segundo a Bíblia, este é um delito, uma transgressão. Segundo o que o Senhor estabeleceu em Números 7 e 9, tinha que levar carregada a arca pelos levitas. E a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que fica em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam, pulavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipreste, também com harpas e com salteiros, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à era de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou, porque voz a sacudiam. A ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa do seu erro, e ali morreu junto à arca de Deus. Então, aqui vemos registrado algo que Deus não aceitou, porque estava escrito especificamente que a arca não podia ser levada em carros. E aqui um carro novo. Davi conhecia disto, os levitas conheciam disto, e quiseram fazer algo em contra da vontade de Deus e da palavra de Deus. Parecia muito bom. Todos dançando, louvando, cantando, etc. Mas fizeram a obra como Deus não mandou. Então podemos ver ou pensar que isto é injusto, exagerado, mas Deus estabeleceu coisas justas, puras e santas na sua lei para nós obedecermos. Nós não podemos fazer ou querer nos aproximar de Deus de qualquer forma, ou buscar a Deus de qualquer forma, se não é através do Filho de Deus, que de fato é a arca do propiciatório. Na arca tinha um propiciatório, onde o sangue de animais era derramado, aspergido uma vez por ano, e o povo tinha o perdão dos seus pecados. O sangue de Cristo, que foi derramado para a propiciação de nossos pecados, ou seja, para Deus afastar sua ira de nós, por causa do sacrifício de Jesus, seu Filho. Se nós nos aproximamos a Deus de qualquer outra maneira, Deus não recebe nossa busca. Mas se nós buscarmos a Deus, seja inconverso, seja incrédulo, seja que nunca foi convertido, ou seja que está afastado de Deus, ou seja que está com o coração morno, ou esfriou, ou não tem desejo de Deus, se alguma razão Deus abomina, é que nós nos aproximemos a Deus sem o sangue de Cristo pela frente, sem a cruz de Cristo pela frente.
Então, a maneira, amados, é através do sangue de Cristo aproximarmos a Deus. E aqui diz que a ira de Deus se acendeu e morreu Usa. 8. Isso é chocante, amado. Eu não estava tentando entender muito tempo, mas esta semana estive meditando muito nisso. Felizmente, algumas traduções não botam a palavra corretamente e diz: e Davi ficou aborrecido. A palavra é com ira, ou seja, ficou irado. Ficou uma mistura entre tristeza e ira, ou seja, não gostou do que Deus fez com Usa. Algo chocante, não? Tentar buscar também, muitos são desta conclusão que Davi, nisto, não agiu segundo a vontade de Deus. Ele teve uma desgosto, uma ira, não esteve de acordo com o que Deus fez com Davi. E é chocante, porque é um homem segundo o coração de Deus, que foi fazer toda esta festa para engrandecer o nome de Deus, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá. Este dia é incrível que a palavra usada para aborrecido, versículo 8, e Davi ficou aborrecido, é a mesma do versículo 7, acendeu, que indica uma ira. Então, amados, por que Davi fez isso? E versículo 9, e Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o Geteu. E vemos aí que na casa de Obed-edom, o Geteu, ficou 3 meses. E Deus abençoou essa casa. Imagine, amados, Davi amando o Senhor com todo o coração, alma, mente e força, e nesse momento esteve em desacordo com Deus. E não somente em desacordo com Deus, sino não quis ter a arca. Por 3 meses deixou a arca na casa de Obed-edom. E eu fico pensando, Davi amava a presença de Deus. E muitos salmos falam que ele amava a presença de Deus. E vocês sabem que a presença de Deus era onde estava a arca, era onde estava o testemunho, era onde estava o tabernáculo, era onde eles iam, as tribos, como diz em Salmo 122, as tribos de Já, do Senhor, iam se aproximar à arca do testemunho, ou seja, o lugar onde estava edificado, né? E vejo aqui Davi se afastando do seu desejo. Como pode? Ou seja, nós somos melhores do que Davi para às vezes nos afastar de Deus por motivos que são absurdos. Eu não estou de acordo com isso. Aconteceu isto por mim porque não estou de acordo. Aconteceu isto comigo e eu não vou buscar a Deus agora. Só vou ler um pouquinho, vou orar um pouquinho e só assim. E nos colocamos em desacordo com Deus, amados, e a bênção que Deus tem para nós. As delícias, os deleites a seu destra para sempre, que diz Salmo 16, último versículo, nós recebemos da parte dele. E que ele fez? Deus abençoou Obed-edom. 12. E contaram a rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus na casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Se acordam? Se lembram, amados, que... Bom, temos que entender que Obed-edom sabia dos juízos de Deus, sabia que Deus matou a Uzá, e mesmo assim ele recebeu a arca, ou seja, a presença de Deus na sua casa, e Deus abençoou essa casa. Qual é o chamado para todos nós, irmãos? Por que nos afastaríamos de Deus? Por que nós recuaríamos de ir humildemente à presença de Deus, sabendo que temos um sumo sacerdote que traspassou os céus, o Filho de Deus? Retenhamos, pois, a nossa profissão. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa se compadecer de nossas enfermidades e debilidades. Mas semelhante aos homens, mas sem pecado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, ao trono da sua graça, para alcançar misericórdia e achar graça para oportuno socorro. Hebreus 4, 14 ao 16. Por que nos afastaríamos de Deus? Porque muitas vezes não queremos ou não desejamos a gloriosa presença em nossa alma, derramar nossos corações de arrependimento, de amor, de adoração àquele que deu todos por nós. E se estamos assim, gritemos, choremos, clamemos, alma minha, Salmo 116, versículo 7, retorna ao teu descanso, porque o Senhor já te fez bem, porque o Senhor já salvou tua alma, porque o Senhor já mostrou tuas maravilhas. Retorna minha alma ao teu descanso, quero ver teu poder e tua glória. E nestes tempos, amados, nos prepararmos para esse deserto, porque se vocês e eu pensamos erradamente que qualquer tribulação que nós estamos ou já passamos, seja a perda de um ser querido, seja de desprezo de um filho, seja desprezo de familiares, seja de perdas materiais, seja de qualquer coisa, é muito maior do que a gente vai ver, talvez em breve, quando Deus vai para o deserto, dos fins dos dias, a seu povo. Então nós não vamos conseguir perseverar. Lembrem, amados, devemos amar sua vinda, devemos amar sua aparição, e devemos estar desejando buscar a Deus, não para nossos prazeres, não para nossas vontades, não para fazer as coisas como nós queremos. Infelizmente vemos aí em 2 Samuel 6 que Davi esteve indignado com Deus por isso que aconteceu, que devia ter acontecido segundo a lei. Não podia tocar a arca do pacto, e tocou. E nós devemos ser fiéis com Deus, buscar Ele porque Ele é digno, buscar Ele para entender-lhe, buscar Ele para obedecer-lhe, buscar Ele para adorar-lhe em espírito e em verdade, e buscar Ele principalmente para que seus pensamentos sejam nossos e seus caminhos também sejam nossos. Amém, amados? E se não estamos fazendo isso, nos arrependamos e clamemos ao Senhor para que Ele nos dê essa glória de querer e ansiar pela presença de Deus no meio de qualquer deserto. Pode ser um desertinho, aconteceu isso comigo, somos fracos, sim, somos fracos, mas Deus se lembra de que somos pó, e nós podemos ir através do Filho de Deus, a sua presença, entrar, porque o véu foi rasgado, e nós podemos entrar pelo sangue de Cristo, a mesma presença de Deus, aquela que Davi depois aprendeu a almejar com todo o seu coração. Amém, amados? Eu não creio que possa ter mais do que falar, só que preparemos-nos e não oscureçamos ou não caiamos em erros como perder o tempo em coisas que vão desgastar nossa alma. Eu creio que esta semana, por causa da minha enfermidade, por causa de todas as coisas que fiquei envolvido, minha alma se desgastou um pouco, mas não quero mais, entendeu? Creio que Deus me está fazendo voltar minha alma, como estou repetindo, não que não tenha buscado o Senhor com todo o meu coração, todos os dias, de manhã, e não que não tenha buscado o Senhor de noite, mas não como deveria. E lembra, amados, o Senhor, Ele deu todo por nós, Ele quer todos de nós, não simples, algo simples, amados, entendeu? Ele é digno, Ele é nosso Criador e nosso Redentor. Amém, amados? Eu vou parar por aqui. Minha voz não está ajudando. Espero que todos possamos ter entendido. Se restou alguma dúvida, foi algo falado errado, por favor me avisa, me perdoem também. Mas vamos continuar buscando o Senhor, amados. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua grande misericórdia e pelo Teu desejo, Senhor, porque o desejo vem de Ti, de nós Te buscar com todo o coração, alma, mente e força.
E não perder o tempo, Senhor, em coisas vãs desta vida, porque, Senhor, elas nos satisfazem. A Tua presença, a Tua glória satisfaz nossas almas, Senhor. Te peço por nossas almas, por almas de cada um que está assistindo este culto a Ti, Senhor, que se foi perturbado, que suas almas perturbadas voltem a Ti de todo o seu coração, e que voltem ao descanso, e que voltem, Senhor, aos deleites à Tua destra para sempre, a Tua presença, Senhor, como diz Davi muitas vezes. E que nós possamos ser, Senhor, daqueles alegres que, Senhor, andamos na Tua presença todos os dias, dia e noite. E perdoa-nos, Senhor, todo pecado, toda ocupação, Senhor, demais em coisas desta vida, sabendo que temos, Senhor, que responder também nesta vida, mas, Senhor, nossa porção és Tu, Senhor. Tu és nossa porção. E sabemos por Tua palavra que nós somos a Tua porção, a porção, Senhor, do Senhor. Obrigado, Pai. Te agradecemos por cada família. Te pedimos por cada família, nossos filhos, pais, irmãos, vizinhos, Tua igreja no mundo inteiro. Também prepara, Senhor, para esse tempo de grande tribulação. Prepara, Senhor, para os tempos gloriosos das provações, Senhor, e que Tua igreja passe, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.